A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e estou aqui para lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 12, cujo tema é Jesus, o homem perfeito. A lição passada, que foi a lição de número 11, nós estudamos acerca do homem do pecado. E agora chegamos, meus irmãos, nesta lição tão importante que vamos estudar acerca de Jesus, o homem perfeito. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, amém? Compartilhe também a palavra de Deus e não deixe de deixar o seu comentário, porque isso é muito bom para todos nós. Amém? O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Vamos então, meus irmãos, entrar nesta lição de número 12, cujo textual nos diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. A verdade prática. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. O textuário, nós sabemos, é o texto de ouro, o texto principal desta lição. E a verdade prática desta lição é aquela verdade que devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 40 ao 52. Vamos estar lendo a introdução que nos diz assim: Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que as cortinas do tabernáculo que ficavam na entrada do átrio eram 4: púrpura, carmesim, linho branco e azul. Essas 4 cores apontam para os 4 evangelhos. Púrpura aponta para o evangelho de Mateus, porque Mateus descreve Jesus como o Filho de Deus, como rei. A Bíblia diz que o carmesim aponta para o evangelho de Marcos, porque Marcos descreve Jesus como servo sofredor. E o linho branco aponta para o evangelho de Lucas, porque Lucas descreve Jesus como o homem perfeito. E o azul aponta para o evangelho de João, porque João descreve Jesus como Filho de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar sobre o linho branco, ou seja, sobre o evangelho de Lucas, porque Lucas descreve Jesus como o homem perfeito, o homem que nunca pecou. Então, se você quiser absorver mais desta lição, durante toda a semana, você pode estar lendo os 24 capítulos do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Você vai aprender lições preciosas naquele Evangelho tão importante. Nenhum homem que pisou aqui na face da terra viveu sem pecar. Todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem, nem antes da lei, nem durante a lei, nem depois da graça, todos pecaram, a não ser Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que nunca pecou. E nós vamos aprender nesta lição de número 12 acerca disso. Amém? Que Jesus era o Filho do homem e também o Filho de Deus. Número 1.
Jesus, verdadeiro Deus. Número 1, sua eternidade com o Pai. Veja o que diz Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja, aqui diz Pai da Eternidade. Ou seja, Jesus é o Pai da eternidade, meus irmãos. Aqui, em Isaías capítulo 9, versículo 6, quer dizer que Deus enviou um menino, fez nascer uma criança. Ele tornou-se adulto e levantou a raça humana à destra de Deus. Então veja, meus irmãos, que aqui no Antigo Testamento, o profeta messiânico Isaías está falando acerca de Jesus, que ele é o Pai da eternidade. Veja o que diz em João, capítulo de número 1, versículo de 1 ao 3. No princípio era o Verbo, ou seja, Jesus já estava no princípio com Deus. Veja como ele é o Pai da eternidade. Veja que ele tem a sua eternidade com o Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja, meus irmãos, que Jesus, ele também é eterno. Muitas pessoas não compreendem muito bem e interpretam de forma errada, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Isso quer dizer que Deus criou Jesus. Não, meus irmãos. Veja que Jesus, ele já estava na eternidade junto com o Pai. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. A Trindade que nós conhecemos hoje participaram da criação. Sim, meus irmãos. A Trindade participou da criação. Então Jesus, ele também é eterno. Esse é um dos seus atributos. Assim como o Pai é eterno, Jesus também é eterno. E no número 2, vai falar acerca dos seus atributos, grandezas e perfeições. Um dos atributos muito lindo é que ele é imutável, ou seja, ele é autoexistente. Ele existe por si só. Ninguém criou Deus. As pessoas não compreendem muito bem esse significado. Será que Jesus foi criado por Deus? Não, meus irmãos. Jesus não foi criado por Deus. Foi um acordo que eles fizeram. A própria Bíblia diz no livro de Salmos, diz assim: o meu Senhor disse ao seu Senhor, assenta-te, e tu me serás por pai, e eu te serei por Deus. Melhor dizendo, assim está escrito na palavra, ou seja, eles fizeram um acordo na encarnação. Eu vou te ser por pai, e tu me serás por filho. Então, meus irmãos, Jesus ele nasceu, ele se encarnou, mas não quer dizer que ele foi criado por Deus. Ele já existia antes da eternidade, porque ele é imutável. Ele é autoexistente, existe por si só. Outro atributo muito lindo também é a sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Às vezes algum pastor ou alguém está pregando e diz assim: aqui está agora o anjo Gabriel, né, que é o anjo mensageiro. Ele veio trazer uma mensagem aqui para alguém. Ele corre um grande perigo ao falar isso, se não for verdade. Porque se em outra igreja alguém disser a mesma coisa, aqui está presente o anjo Gabriel e ele veio trazer uma mensagem para nós. Porque o anjo Gabriel não é onipresente. Ele não pode estar em duas igrejas ao mesmo tempo para trazer uma mensagem de Deus. Ou o anjo Miguel,
ou qualquer arcanjo, querubim. Nenhum anjo é onipresente, a não ser o nosso Deus. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele também é onipotente, ele tem todo o poder. Os anjos também são poderosos. Os demônios também têm poder. E eles usam por permissão de Deus, às vezes. Mas quem tem todo o poder nos céus e na terra é somente o nosso Deus. E ele também é onisciente. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele às vezes usava desse atributo. Às vezes os fariseus queriam pegar Jesus Cristo em alguma falha e eles faziam uma pergunta para Jesus. Como Jesus é onisciente, ele sabe e conhece todas as coisas e ele lê o pensamento das pessoas, ele sabia qual era a intenção dos fariseus a fazer aquela pergunta. E Jesus às vezes respondia com outra pergunta, porque ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que eu estou pensando a todos os dias. Então, esses atributos pertencem a Jesus Cristo também. Assim como o Pai, Jesus Cristo também é igual. Amém? Os três são iguais, meus irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, em honra, em glória, em majestade. Eles têm os mesmos atributos. Amém? E no número 3, vai nos dizer: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele esvaziou-se de sua glória, mas ele não deixou de ser divino. Nós não podemos cometer esse grave erro. Quando ele veio à terra, ele esvaziou-se de sua glória, mas ele não deixou de ser divino, de ser Deus. Jesus esteve aqui na terra como homem e como Deus, como filho do homem e como filho de Deus. Então ele se encarnou, mas não quer dizer que haja reencarnação. Amém? Ele se encarnou, mas não existe reencarnação. Jesus ele veio e nasceu no ventre de Maria por permissão de Deus. E eu acho interessante, meus irmãos, conforme o comentarista desta lição, o pastor Cláudio Honor de Andrade, diz que ele esvaziou-se de sua glória. Ou seja, ele deixou um lugar tão perfeito, tão sublime, que é o céu, para descer aqui na terra, como homem, para resgatar a humanidade perdida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, no tópico de número 2, vai falar acerca de Jesus, verdadeiro homem. Número 1, Jesus estava no seio do Pai. Hoje nós sabemos perfeitamente que Jesus, ele está à destra do Pai. Sim, ele está centrado no seu trono, à destra de Deus. Mas antes, meus irmãos, Jesus, ele estava no seio do Pai, escondido, invisível. E isso é tão forte que muitas pessoas não sabiam que Jesus existia. Por exemplo, os judeus, até hoje, eles não reconhecem a divindade de Jesus, a sua deidade. Por quê? Porque ele estava no seio do Pai, ele estava escondido. Às vezes ele se manifestava em uma teofania, não é verdade? Mas ele estava ali. A Bíblia fala do mistério escondido. Esse mistério escondido é Jesus. E esse mistério deu-se a conhecer a sua igreja. Hoje nós conhecemos que esse mistério escondido é Jesus, que é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não deu-se a conhecer para os judeus. Os próprios judeus o rejeitaram. Então, meus irmãos, antes da sua encarnação, Jesus estava no seio do Pai. Quem lê o Antigo Testamento deve ver Jesus em cada livro. Amém? Em cada versículo você deve ver Jesus, porque senão você não conhece Ele. Então, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus
ele está sim no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio, e os judeus não o reconheceram. E no número 3, ele foi profetizado no Antigo Testamento. Nós temos aí a primeira profecia da Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, que fala a respeito de Jesus, o mistério escondido de Deus. Capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia! Vejam, meus irmãos, aqui a primeira profecia no Antigo Testamento acerca de Jesus Cristo. E nós temos aí outra profecia em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Ou seja, desde Gênesis, o primeiro livro, até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nós temos várias profecias acerca da vinda do Messias, que é Jesus. Por exemplo, tem um profeta chamado Isaías, que ele recebeu o título de messiânico. Por quê? Porque ele foi o profeta que mais profetizou acerca de Jesus Cristo, que haveria de vir. E por isso ele é chamado hoje de profeta messiânico Isaías. Nós temos também o livro de Salmos, que tem várias profecias ali acerca de Jesus. Em todo o Antigo Testamento, Deus estava sempre usando os seus servos para proferir acerca da vinda do Messias. E ele veio, e os judeus não o reconheceram, mas a igreja reconheceu que ele é o Messias verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E no número 3, encarnado no Novo Testamento. Meus irmãos, nós sabemos que há duas formas de Deus se revelar no Antigo Testamento antes da sua encarnação. Primeiro, através da glória. É a forma de Deus se manifestar através como figuras de objeto da natureza. Por exemplo, ele se manifestava como rocha, como nuvem, como vento, como água. Era a forma de Deus se manifestar na glória. Amém? Através das figuras de linguagem da natureza, conforme eu disse. E a segunda forma era através da teofania, como anjo do Senhor. Então, era essas duas formas de Deus se manifestar no Antigo Testamento. Hoje, ele não se manifesta mais assim. Nem como rocha, nem como nuvem, como vento, nem como anjo do Senhor. E por quê? Porque hoje Jesus, ele tem um corpo glorificado, ressurreto, e ele está assentado à destra de Deus. Então, Jesus não vai deixar o seu corpo ali para ele se manifestar através de um anjo, através de uma nuvem. Não. Hoje ele não se manifesta mais através da teofania. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Hoje nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos o sangue de Jesus. Aleluia. Não é o suficiente? Para que ele vai vir em pedra? Não é verdade, meus irmãos? Então nós temos aqui a encarnação de Jesus no Novo Testamento. Nós sabemos perfeitamente que o corpo do ser humano é o passaporte para ele estar aqui na terra. Se não fosse o corpo, nós não poderíamos habitar na terra. Os demônios habitam nas regiões celestiais porque eles são espírito. Os anjos habitam no céu porque eles estão espírito. Mas o homem e os animais habitam na terra porque eles têm corpo. Porque o corpo é o passaporte do homem estar aqui na terra. Então, como Deus é espírito, ele teve que se encarnar para habitar entre os homens. E Deus, ele se encarnou, meus irmãos.
E isso é uma doutrina linda, é uma doutrina maravilhosa, não é verdade? A única coisa que foi criada, a única coisa de Cristo que foi criada por Deus foi o seu corpo. Amém? O corpo de Jesus foi criado por Deus. Sim. Vamos aqui para o número 4. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Meus irmãos, como filho do homem, Jesus, ele foi gerado pelo Pai em um tempo histórico através do Espírito Santo. Como filho do homem, Jesus foi gerado pelo Pai num tempo histórico através do Espírito Santo. Como filho de Deus, ele é eterno, sem início e nem fim. Então, veja que Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos. O que quer dizer na plenitude do tempo? É que o tempo que Jesus nasceu foi o tempo anunciado nas Escrituras, pelos profetas, pelos reis, pelos sacerdotes. É um tempo escatológico, messiânico. Tem um sentido de cumprimento. Então Jesus nasceu no cumprimento das profecias, no cumprimento do tempo anunciado pelos profetas. E isso é muito forte, não é verdade? Jesus nasceu, então, na plenitude dos tempos. Número 5. Em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Nós sabemos perfeitamente, meus irmãos, que o homem, ele falhou, né? Antes da lei e depois da lei. Antes da lei, por meio de Adão. E depois da lei, porque homem algum conseguiu guardar a lei. O mais excelente dos rabinos só conseguiu cumprir 213 pontos da lei. Mas Jesus Cristo, o homem perfeito, ele cumpriu toda a lei. Aleluia. É por isso que Jesus é o homem perfeito, o homem que nunca pecou. Mas o que eu acho interessante, que o pastor Claudio Honor de Andrade nos diz que Jesus, ele é apresentado ao mundo em Israel, ou seja, Jesus ele nasceu em Israel. E em Israel, ele é apresentado ao mundo. Hoje nós habitamos aqui no Brasil e nós conhecemos Jesus, porque ele nasceu em Israel. Ele não nasceu na Babilônia. Ele não nasceu em Roma. Ele nasceu em Israel. Então, o Jesus, homem, ele é judeu. Amém? E ele então foi apresentado ao mundo. Hoje todo mundo conhece a pessoa bendita de Jesus Cristo, não é verdade? Porque ele foi apresentado ao mundo em Israel. Vamos agora para o tópico de número 3. Jesus, o homem perfeito. Número 1. A humanidade de Jesus. Meus irmãos, nós lemos na Bíblia várias vezes falando acerca disso, da humanidade de Jesus, que ele era humano, assim como eu, assim como você. Jesus era humano. Você lendo a história de Jesus nos evangelhos, você vai perceber que ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou, ele teve tristeza, ele sentiu dor, ele teve esses sentimentos humanos. Então isso mostra perfeitamente que Jesus era humano. Ele era humano. Também ele é Deus. Nós sabemos, mas nós não podemos deixar a humanidade de Jesus de lado. Ele era perfeitamente humano. Nós vamos ver que em momento algum Jesus usou de sua divindade para suprir suas necessidades. Por exemplo, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, ele estava com fome, ele estava jejuando há 40 dias e há 40 noites, sem comer pão. E o que ele queria naquele momento? Se alimentar. Ele poderia muito bem, como Deus,
transformar alguma pedra em pão, ou fazer com que a água saísse da rocha. Mas ele não fez isso. Ele não usou de sua divindade para suprir suas necessidades. Não. A Bíblia diz que depois que ele venceu a tentação, os anjos vieram e serviram Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja, meus irmãos, que Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Essas duas naturezas não são conflitantes, são perfeitas e harmônicas. Amém? Uma não elimina a outra. Jesus era homem e Deus. Nós vamos ver aqui mais para frente no decorrer desta lição. Jesus, ele não era meio homem e meio Deus. Não. Ele era e é 100% homem e 100% Deus. Então, muitas pessoas fazem confusão quando lê a história de Jesus e não sabe quando ele está falando como homem e quando ele está falando como Deus. Um exemplo aqui. Jesus disse, não há ninguém bom senão um que é Deus. Ou seja, ele estava falando do seu lado divino. Que ele não estava falando do seu lado homem. Porque nenhum homem na terra é bom, é verdade. Somente um que é Deus. E ele estava agora falando de sua divindade. Porque somente Jesus como Deus é bom. Amém? Vamos aqui para o número 2. Jesus, o último Adão. Meus irmãos, Jesus é o último Adão. O primeiro homem a ser criado por Deus foi o primeiro Adão, juntamente com sua esposa. Os dois são muito parecidos. É por isso que Jesus é chamado de segundo ou último Adão. É interessante que Adão, ele foi tentado no paraíso, em um lugar perfeito, em um lugar de paz, onde tinha tudo para ele comer, e ele caiu. E Jesus, o último Adão, ele foi tentado no deserto, em um lugar hostil, onde não tinha nada para ele comer, e ele não caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro Adão desobedeceu a Deus, e o último Adão foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, meus irmãos, que Jesus é o homem perfeito. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo e ele venceu a carne. Glória a Jesus por isso. Número 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Eu gostaria de ler com os irmãos Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo de número 52. Estamos falando aqui da perfeição espiritual e moral de Jesus. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Aqui está, meus irmãos, o crescimento de Jesus, o crescimento físico. Ele crescia em estatura, o crescimento espiritual. Ele crescia diante de Deus e o crescimento moral e diante dos homens. São os 3 crescimentos que todos nós precisamos alcançar. Não é verdade? Todos, quando nascem, precisam alcançar a estatura física, né? E também a estatura espiritual. Isto é, você vai ter uma comunhão tão íntima com Deus que você vai crescer espiritualmente. E também, não menos importante, o crescimento moral, onde você vai ter um bom testemunho. As pessoas vão olhar para você e vão perceber que verdadeiramente você é um cristão autêntico. Então veja os 3 crescimentos de Jesus: o crescimento físico, espiritual e moral. Meus irmãos, em que Jesus era perfeito? Jesus era perfeito tanto no falar quanto no agir. Ou seja, em tudo. É por isso que Jesus Cristo
é conhecido como o homem perfeito. Ele viveu 33 anos aqui nessa terra e ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Ele é muito parecido com nós em tudo, exceto quanto ao pecado, porque Jesus nunca pecou. Amém? Que Deus possa lhe abençoar de forma tremenda. Você que deseja fazer um curso da Escola Bíblica Dominical, eu vou deixar aqui no link da descrição deste vídeo para que você possa estar acessando um curso muito bom e muito barato e vai ser de grande valia para o seu crescimento. Amém? Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus.